Você já acordou de um sonho com a sensação de que aquilo não era um sonho, mas sim uma memória real? Tipo, você lembra do cheiro, da textura, das falas, como se tivesse realmente vivido aquilo. Pois é, às vezes os sonhos parecem tão reais que quando a gente desperta, fica meio perdido, se perguntando: espera aí, isso aconteceu mesmo ou minha mente acabou de inventar um filme inteiro enquanto eu dormia? Bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre algo que conecta o lado mais profundo do nosso cérebro com as experiências mais surreais da nossa existência. Por que alguns sonhos parecem mais reais que a própria realidade? E olha, já adianto, a resposta envolve neurociência, psicologia, memória, percepção e até aquelas crises existenciais de: será que a vida é só um sonho longo? Então, se prepara, porque essa viagem vai ser mais intensa do que aquele sonho em que você jura que estava voando pelado na frente da sua antiga escola. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os sonhos não são só histórias aleatórias que o cérebro inventa para passar o tempo enquanto você ronca. Eles são uma manifestação complexa da forma como o nosso cérebro processa memórias, emoções e percepções. E por incrível que pareça, a sensação de realidade que temos dentro de um sonho é gerada pelos mesmos mecanismos que usamos quando estamos acordados. Pense comigo, quando você está acordado, você confia nos seus sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Tudo isso manda sinais elétricos para o cérebro, e ele monta uma simulação chamada realidade. Agora, quando você está dormindo e sonhando, esses sentidos externos estão desligados, mas o cérebro continua funcionando, só que agora ele puxa informações internas, memórias, desejos, medos, fragmentos de experiências. E adivinha? Ele simula uma realidade da mesma forma que faz quando você está acordado. Resultado: seu cérebro não sabe diferenciar direito se aquilo é externo ou interno. É por isso que em alguns sonhos, você sente que está lá de verdade. O toque da água, o gosto de uma comida, o cheiro de um perfume, tudo isso é recriado com a mesma base de dados que usamos para viver de olhos abertos. É como se a mente tivesse um catálogo de realidade e, durante o sono, resolvesse brincar de The Sims com você como protagonista. Mas claro, nem todo sonho tem essa nitidez. Às vezes você acorda e só lembra de um borrão esquisito, cheio de imagens sem sentido. Então, por que alguns sonhos parecem reais e outros não? A resposta está nas fases do sono. Durante a noite, passamos por diferentes estágios: sono leve, sono profundo e o famoso sono REM, aquele em que os olhos ficam se mexendo rápido por baixo das pálpebras. É justamente no REM que a maioria dos sonhos mais vívidos acontece. Nesse estágio, a atividade elétrica do cérebro é quase tão intensa quanto quando estamos acordados. Regiões como o córtex visual, responsável pela visão, ficam altamente ativadas, e isso cria experiências sensoriais ricas. Só que tem um detalhe curioso: durante o sono REM, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela lógica, análise crítica e raciocínio, fica meio desligado. É por isso que, dentro do sonho, você aceita absurdos sem questionar. Você pode estar conversando com um cachorro que fala francês enquanto voa de balão, e isso parece normal. O cérebro não ativa aquele filtro que diria: ei, isso não faz sentido. E justamente porque não questiona, você se entrega totalmente à realidade criada. Agora, pensa nisso. Acordado, você vive num mundo externo e confia nele. Dormindo, você vive num mundo interno e também confia nele. A sensação de realidade é a mesma, porque, no fim, tudo é simulação dentro do cérebro. É como se a vida fosse uma eterna série de Netflix, e o cérebro fosse o roteirista, o diretor e o projetor ao mesmo tempo. E aqui entra a parte poética da coisa. Alguns sonhos se tornam tão intensos porque eles tocam diretamente em nossas emoções. Você já reparou que os sonhos mais marcantes são aqueles carregados de sentimentos? O sonho em que você reencontra alguém que já se foi, aquele em que você se apaixona perdidamente, ou até aquele pesadelo que te faz acordar suando frio. É o envolvimento emocional que dá o selo de autenticidade. Porque, no fim, o que nos faz acreditar que algo é real não são só os 5 sentidos, mas a forma como sentimos. E é nesse ponto que os sonhos revelam um poder quase filosófico. Eles nos mostram que a realidade não é apenas o que está fora, mas também o que sentimos por dentro.
Afinal, se você acorda chorando por causa de um sonho, aquele sentimento foi real, mesmo que a cena não tenha acontecido no mundo físico. Isso não é incrível? Agora, vamos colocar um pouco de ciência nessa história. Estudos com neuroimagem mostram que, durante sonhos muito vívidos, áreas do cérebro ligadas à memória e à emoção, como o hipocampo e a amígdala, estão a todo vapor. Isso significa que o cérebro está literalmente remixando suas lembranças com intensidade emocional. É como se fosse um DJ tocando uma música que mistura pedaços do passado, batidas do presente e uma melodia inventada do nada. E acredite, o cérebro faz isso com tanta maestria que você cai na dança sem perceber que está dentro de um show particular. Mas claro, como toda boa reflexão, isso levanta perguntas incômodas. Se os sonhos podem ser tão reais quanto a vigília, como temos certeza de que estamos acordados agora? Será que não estamos vivendo apenas outro sonho mais longo e consistente? Filósofos como Descartes já se perguntavam isso séculos atrás. E hoje, com filmes como A Origem ou até Matrix, essa ideia ganhou ainda mais força no imaginário coletivo. Afinal, o que nos garante que a realidade não é apenas um sonho compartilhado? Aí você pode dizer, mas no sonho acontecem coisas absurdas que denunciam a farsa. Será mesmo? Porque já parou para pensar que, às vezes, a própria vida desperta é cheia de absurdos? A diferença é que aqui a gente racionaliza, cria explicações e segue em frente. Talvez, no fundo, o que chamamos de realidade seja apenas o sonho em que todos concordamos acreditar. Voltando para a biologia, existe ainda um fenômeno fascinante chamado sonhos lúcidos, quando você sonha e percebe que está sonhando. Nessas situações, o córtex pré-frontal volta a ficar mais ativo, permitindo consciência crítica. E a sensação é indescritível, você tem clareza de que está num sonho, mas tudo continua incrivelmente real. Muitos descrevem isso como uma experiência mais vívida que a própria vida. E alguns até treinam técnicas para controlar o enredo do sonho. Voar, visitar lugares impossíveis, conversar com personagens do subconsciente. É como ser o diretor do seu próprio filme. E olha só que curioso, pessoas que praticam bastante os sonhos lúcidos relatam que, depois de um tempo, passam a questionar mais a própria vigília. Porque se os sonhos podem ser tão reais, quem garante que acordado você não está apenas em outro nível de simulação? E aqui, mais uma vez, a biologia e a filosofia se dão as mãos para nos deixar confusos e maravilhados ao mesmo tempo. Agora, deixa eu te provocar com uma reflexão prática. Por que será que alguns sonhos ficam gravados para sempre na nossa memória, enquanto outros evaporam assim que acordamos? A resposta está no processo de consolidação da memória. Para um sonho ser lembrado, ele precisa ser processado logo ao despertar. Caso contrário, ele se perde. É por isso que especialistas em sonhos recomendam anotar imediatamente ao acordar. Aqueles sonhos super reais que você nunca esquece, provavelmente foram registrados em momentos de forte emoção, o que ajudou a fixar a lembrança. No fim das contas, sonhos são um espelho do nosso mundo interior. Eles parecem reais porque, em essência, são reais para o cérebro. A diferença é que acontecem dentro de nós, em dimensões onde o impossível vira cotidiano. E talvez isso seja o mais belo, perceber que carregamos universos inteiros em nossas cabeças, prontos para se manifestar todas as noites. Então, da próxima vez que você acordar de um sonho tão vívido que até duvide de si mesmo, lembre-se, aquilo foi real de uma forma diferente. Foi real porque você sentiu. Foi real porque sua mente criou. E foi real porque, de alguma forma, aquela experiência marcou você. A realidade, no fim, pode não ser uma questão de fatos externos, mas de intensidade interna. Porque, no fim, entender os sonhos é também entender a nós mesmos. E cá entre nós, a vida pode ser só isso mesmo, um sonho coletivo, do qual ninguém ainda despertou. E agora eu quero te perguntar, será que estamos sonhando agora? Será que, daqui a alguns minutos, você vai acordar e descobrir que esse vídeo nunca existiu? Bom, se isso acontecer, pelo menos você vai acordar mais curioso do que nunca. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também adora mergulhar nessas viagens entre ciência e mistério. Obrigado por assistir.